No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre biomecânica, sobre como eu melhoro a minha economia de energia. Quando se pensa nisso, a primeira coisa que as pessoas pensam, é cadência e outro é onde você pousa o pé quando você está correndo, né? Então, primeira coisa sobre cadência, na cadência as pessoas falam muito sobre os 180 passos por minuto. Isso não é verdade, porque se você corre a 10 km por hora, a 6 de pace, ou se você corre a 15 km por hora, a 4 de pace, a sua cadência ela vai ser completamente diferente, porque é o seu tamanho de passada. Então, se você está correndo ali a 10 por hora, nem se preocupa com esse negócio aí de 180 BPM. Por exemplo, eu fazendo teste, eu começo a correr a 180 BPM por volta de uns 14 km por hora, mais ou menos, tá? Para ter uma ideia, quando eu tô a 10 km por hora, eu vou correr a 165, mais ou menos. A 12 km por hora, 170, 175. Então, é isso. Não se preocupa tanto com a sua cadência. Agora, falando um pouco sobre o heel strike, que é você pousar o seu pé com o calcanhar. A primeira coisa que você tem que ver, imagina, isso aqui é a superfície, certo? Isso aqui é a sua passada. Quando você está correndo para lá, certo? Quando você pousa com o calcanhar, você está com o pé assim, ó, durante o pouso, certo? E aí você está gerando uma força, você está freando o seu movimento, porque você está gerando uma força para cá. Então, você está coisa no calcanhar para lá, você está perdendo energia porque você está fazendo uma força de calcanhar para frear. Usar um crocs. Então, você está indo para lá, certo? Você pousou aqui o calcanhar, você está gerando uma força para trás. Porém, isso não é verdade. Assim, você consegue frear o seu movimento mesmo pousando com o seu pé, com a ponta do pé. Desde que você esteja pousando com o calcanhar, a perna para frente. Você pode pousar para frente com a ponta do pé, que vai meio que dar na mesma. A grande parada que você tem que prestar atenção é sobre você pousar o seu pé embaixo do seu centro de massa. Então, quando você está correndo, você tem que ver se o seu pé está sendo pousado embaixo ali do seu quadril. Então, por exemplo, se você faz assim, você está gerando uma força para trás. Se você está pisando mais ou menos aqui, ó, embaixo, você está gerando uma força que você vai conseguir empurrar para trás depois, certo? Isso fica bastante. Assim, você consegue pousar o pé com o calcanhar embaixo do seu centro de massa, o que não é ruim. Assim, sei lá, se você pegar os mínimos detalhes, talvez seja melhor você pousar com o meio do pé. Então, é isso. Porém, é isso. O que você tem que mais preocupar é justamente em pousar com o pé embaixo do seu quadril. E aí, como que eu treino isso? Quando eu tô na esteira, assim, eu treino em esteira, eu mostrei no meu vídeo anterior como é que funciona o meu lab, entre aspas. Eu deixo a lona da esteira meio frouxa. Então, por exemplo, se eu pular em cima dela com ela rodando, assim, não muito frouxa porque isso fica muito ruim, né? Mas ela escorrega. Então, toda vez que eu pousar com o pé na frente do meu centro de massa, ele vai fazer uma força contrária ao movimento e a esteira vai escorregar. Eu recomendo você fazer isso de jeito nenhum, porque cada um sabe o que faz, é um pouco perigoso. Às vezes as pessoas treinam na esteira na academia, então você não tem esse tipo de coisa. Porém, como eu treino em casa, eu posso deixar esse tipo de movimento. Toda vez que eu tô meio cansado, hoje em dia nem tanto, porque eu acostumei a treinar dessa forma, né? Então, quando eu me desconcentro, ou se não, eu tô no aquecimento, que meu corpo tá meio duro ainda, eu tenho sustos que a esteira dá uma escorregada, mas aí eu já sei que eu tenho que ajustar a minha passada. Então, a primeira coisa que eu faço é justamente isso. Você vai e aí você deixa a esteira meio frouxa. Se você pisar errado, ele vai escorregar. Outra coisa que eu fico vendo eu deixo um espelho do lado da esteira, então eu fico olhando a minha passada para saber se o meu pé tá pousando no lugar certo. Por mais que assim eu tenha esse esquema da esteira, que se eu pisar errado, ele vai escorregar. Eu gosto sempre de ter um espelho do lado que eu consigo ver de maneira mais precisa. Da onde que eu tirei isso? Eu vi, eu sempre, né? Eu sei que em estúdio de dança as pessoas têm um espelho na frente para ver como é que elas estão se movimentando, né? Então, por que na corrida deveria ser diferente?
Eu acho que é uma boa ideia, tá? Eu deixo um espelho mais ou menos em 45 graus, que eu consigo ver a passada dos meus 2 pés. E essa é a primeira coisa que eu faço para melhorar a biomecânica. E quando se fala de economia de energia, como que eu faço? Eu mantenho... Como eu tenho um ambiente controlado, eu corro naquela esteira lá, que tem 2 ventiladores na frente, um ar-condicionado que eu mantenho a 17 graus. Poderia ser mais baixo, mas é o mínimo que dá. Talvez se eu fizesse algum tipo de hack ali naquele ar-condicionado, mas acho que não precisa, né? Talvez eu coloque mais um ventilador no meio das pernas, mas mais para frente. Então, tendo um ambiente controlado, meio que você tem uma performance mais ou menos estável durante todos os dias. E aí, como é que eu faço para usar esse ambiente controlado para melhorar a minha mecânica? Eu, por exemplo, coloco ali 12 km por hora, pace de 5 por minuto. 5 por minuto, 5 minutos por quilômetro. E aí eu fico correndo e olhando ali, eu deixo o iPad ali na minha frente com minha frequência cardíaca. Então, o que eu faço? Eu vou correndo e olhando o meu batimento cardíaco. Por quê? Porque o batimento cardíaco, ele não é a melhor maneira de você analisar biomecânica e eficiência de energia, mas ele é um parâmetro indireto sobre esforço energético. Então, eu ponho ali a 12 km por hora e fico correndo, olhando o meu batimento cardíaco. Quanto maior o batimento, mais eu estou me esforçando. Quanto menor o batimento, menos eu estou me esforçando. Então, o que eu faço? Eu vou correndo e eu vou tentando me movimentar ali de uma maneira diferente, de forma a sempre tentar baixar o meu batimento cardíaco. Porque eu sei que se eu conseguir correr numa mesma velocidade, numa mesma condição, com batimento cardíaco mais baixo, significa que eu estou sendo mais econômico. E aí é dessa forma que eu estou fazendo para melhorar minha biomecânica. Assim, eu sei que existem maneiras mais precisas para se fazer isso. Por exemplo, eu posso colocar uma câmera do lado, e aí eu vi que tem umas inteligência artificial que ele consegue fazer o mapeamento do meu movimento das pernas, e a partir disso eu consegui melhorar minha biomecânica, mas eu não tenho acesso a isso, pelo menos não que eu saiba, eu nem sei como é que eu faria isso, mas os melhores laboratórios de corrida, os caras têm esse tipo de coisa, né? Eu não tenho, então, batimento cardíaco. E por esse vídeo é isso. Tentei fazer um pouco diferente, só falando o que me vem na cabeça, porque eu tô com um pouco de preguiça de criar algum tipo de roteiro e coisa do tipo. E resumindo, o que eu faço? Eu presto atenção para saber se o contato do meu pé com o chão ele tá embaixo do meu quadril. Eu faço isso olhando um espelho. Eu afrouxo a esteira para ela escorregar se eu fizer um passo errado. E fico olhando constantemente o meu batimento cardíaco de forma a sempre tentar correr de maneira a minimizar a minha frequência cardíaca. Recentemente eu vi um vídeo... Quer dizer, na verdade eu sempre vejo o vídeo do HF Treinamentos, pessoal lá de BH. Tem 2 treinadores lá que são fera, o Heleno e o... Esqueci o nome, não lembro o nome do outro, mas é um podcast muito bom. E é isso aí. Então, por esse vídeo, é isso aí. Valeu!